Eu... Hum, Ele tá ouvindo? Bom, gente, vamos dar abertura à nossa 46ª aula magna. Eu vou ser extremamente sucinto para que todo esse tempo que foi perdido ele seja recuperado. Só o professor Juraci se encontra também? Professor Juraci? A mãe, como eu não vou trabalhar, ele não vai amanhã, a mãe vou ver se eu faço um empadão, tá? A Ana Paula do Nascimento, presidente da Comissão de Catadores de Lixo, se encontra também? Uhum. Bom, quando o professor Juraci, se tivesse só nos brinde aí no chat com a palavra que você tem. Então vamos lá, gente. Olha, a abertura da 46ª aula magna, é um super prazer ter vocês aqui. São vários novos alunos. Eu fiquei extremamente honrado em saber que o nosso primeiro período da manhã, como o primeiro período da noite, ele foi fechado. Não é muito comum nessa época do ano ter a quantidade de alunos que se interessam pelo curso de Direito. Não é difícil também a explicação. O curso de Direito é o segundo curso mais desejado do Brasil. E daí vem o nosso slogan, né? Mudando vidas. Né? Tudo que a gente quer é essa mudança, pessoas que chegam muitas vezes até de um submundo e saem como advogados, têm uma profissão, têm uma história diferente. Eu tinha uma carta aqui que eu ia ler de um ex-aluno, e ele consegue essa mudança de vida, é bastante interessante, mas o tempo não vai nos permitir, e o ator principal... É só esperar a gente, a Marcelinha, controlar aí, multar aí Ficou muito pro... Aí. Bom, e o ator principal, gente, né, é o nosso ilustre palestrante, juiz federal, ilustríssimo juiz federal, excelentíssimo juiz federal, né? É instrutor do gabinete do ministro Gilmar Mendes. E no primeiro momento, que eu gostaria de falar para vocês é sobre o retorno das aulas presenciais. A princípio, até dia 30 de setembro, nós não teremos essa volta. Eu tenho autorização do MEC para continuar online até dia 30 de setembro. Então, até dia 30 de setembro, nós estamos na modalidade online. Com o decorrer desse tempo, e se houver controle da pandemia, e não houver risco para alunos e para professores, porque se houver risco, nós não voltaremos para o modo presencial, né? Então, se não houver risco, nós voltaremos dia 1º de outubro no modo presencial. Antes de voltarmos, nós teremos uma reunião com os professores e teremos a reunião com líderes de turma. Nós faremos uma coisa muito conversada, né? Tem que ser um risco muito calculado. Eu não gostaria de ser responsável por alguém que pegou o Covid. Correto? Continuando, muito sucinto, eu vou fazer um corte aqui, mas para que vocês saibam, os novos alunos, o SESV, ele tem 23 anos, já formou aproximadamente 4.000 alunos, né? Está entre as 5 melhores faculdades de Direito do Estado do Espírito Santo, tem nota 5 no corpo docente e nota 3 do curso, e nós já estamos entrando em nova avaliação, porque nós queremos ficar com nota 5 no corpo docente, nota 5 do curso e nota 5 na instituição.
né? E o nosso slogan aqui são 23 anos mudando vidas. Né? Agradeço a presença do Anderson, que compõe a nossa mesa online também, o grande parceiro e diretor, não estou vendo, o Thomas, mas o Thomas, né, também está conosco aqui. Eu ia apresentar todos os professores, mas eu acho que tem algum eco aí, Marcelinha. Né? Ia fazer a apresentação de todos os professores, mas o tempo não vai nos permitir. Professor Cláudio, o som do senhor foi cortado. Agora o de ninguém vai atrapalhar mais não, mas o senhor reativa, por favor. Ok. Você libera para mim o som da Ana Paula do Nascimento e professor Juraci, ok? Bom, Ana Paula, ela é a presidente da Comissão dos Catadores de Lixo e tem feito uma parceria muito bonita com o SESI, nos rendeu algumas entrevistas, mas o mais importante é esse retorno. Você vê que um catador de lixo é uma pessoa que gostaria de estudar e a gente está propiciando isso para essas pessoas também, ok? Então, Ana Paula, você se encontra na sala? Ana Paula de quê? Desculpa, porque Do eu não estou achando. Nascimento. Ana Paula do Nascimento. E professor Juraci também. Libera ele que eu estou vendo ele aqui já na... Eu vou inverter. Enquanto o O professor... professor Juraci, eu já liberei o som dele. Só a Ana Paula que eu não não. estou. Aí. Ok. Professor Juraci, enquanto a gente acha a Ana Paula, passar a palavra para que você fale sobre nossa revista eletrônica e o nosso núcleo de pesquisa. Com a palavra, professor Juraci. Boa noite a todos. Me ouve bem? Sim. Quero cumprimentar o nosso diretor-geral, o professor Cláudio, cumprimentar todos os professores presentes, né, colegas, cumprimentar aos alunos que ingressam nesse semestre, também aqueles que já estão conosco, e em especial cumprimentar o nosso palestrante da noite, Dantas. Quero agradecer ao professor por essa oportunidade de fazer aqui um pouco propaganda do nosso núcleo de pesquisa. Para os alunos que estão já conosco e aqueles que estão ingressando, nós temos hoje um núcleo de pesquisa, de estudos de pesquisa do SESI, em 3 linhas específicas, que é em direito penal, culpabilidade, neurociência e epigenética. Temos em processo penal constitucional habeas corpus como instrumento de efetividade dos direitos garantidos fundamentais, orientado pelo professor Sancler, e nós temos o direito civil constitucional. O nosso núcleo de pesquisa foi criado já há 2 anos e nós estamos aí desenvolvendo vários trabalhos, inclusive nós temos frutos desse núcleo de pesquisa, desses 2 últimos anos. Alguns alunos já apresentaram em congressos internacionais, nós temos alunos que publicaram artigos em revistas acadêmicas, científicas, então nós temos aí sido assim, agraciado com o sucesso desse projeto do SESI. E eu quero também aproveitar e registrar aqui o meu agradecimento ao professor Cláudio, nosso diretor, que é um grande incentivador do NISA, tem nos apoiado, tem inclusive nos orientado a ampliar para que mais alunos participem dessa pesquisa, né? Nós tivemos um prejuízo aí nesse último semestre, em decorrência do período pandêmico, mas estamos motivados a retornarmos agora no semestre de 2021, publicando edital para convidar você que deseja iniciar na investigação científica, você que gosta da pesquisa, né, você que quer talvez conhecer como funciona o nosso núcleo de pesquisa, nós estamos aí à disposição. O núcleo de pesquisa também contribuiu de maneira assim fundamental com os demais professores para construir a nossa revista científica, né? Nós estamos agora já na 3ª edição. Nós vamos estar no final do ano, em outubro, qualificação.
mas é um trabalho que surgiu, que nasceu dentro justamente da pesquisa, né, da investigação científica. Então, é um projeto extraordinário, é a proposta do SESI, que vai para além de formar advogados, é formar pesquisadores, juristas e estudiosos do direito. E nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Eu acredito que hoje nós temos bastantes alunos que já formaram e outros que estão participando junto conosco, estudando sobre epigenética, neurociência, sobre as questões que envolvem o habeas corpus. Então, é algo extraordinário, é algo importante para a faculdade. Eu gostaria de deixar esse convite aberto aqui nessa noite para você que está ingressando, para você que já está conosco, que queira participar, nos procure aí. Vamos estar publicando edital aí para que você possa se candidatar. A pesquisa é algo que transforma, né? Transforma não só o pesquisador, né, professor Cláudio, como também transforma a sociedade. Tem uma frase que eu não sei bem a autoria, mas diz assim: olha, aprender é a única coisa que a mente nunca cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E a pesquisa é querer aprender mais. Devolvo a palavra para o professor Cláudio e agradeço aí por esse espaço, professor. Sem som, Cláudio. Professor, o senhor está sem som, só tem que abrir. E a professora Ana Paula, eu já solicitei para ela abrir também. Não é a professora Ana Paula, não, é Ana Paula do Nascimento. Ela é presidente da associação. Professor Juraci, é sempre um prazer tê-lo aqui, mas você ficou responsável com uma equipe de fazer nossa semana jurídica diferente. Você podia dar uma palhinha o que vai ser ou é surpresa, a gente não pode saber? Ainda nós estamos construindo, professor, mas nós esperamos fazer assim, trazer uma semana impactante para toda a faculdade. Então nós somos naquele processo de colhendo as ideias, os convidados. Eu prefiro me abster agora para não atrapalhar a surpresa. Tá, ok, obrigado, professor Juraci. Já prepara aí a Ana Paula. Gente, vamos aproveitar esse espaço, que nós temos vários visitantes, e eu gostaria de lembrar que o SESI está oferecendo alguns cursos de pós-graduação. E são os cursos de penal, processo penal e criminologia, e é uma carga horária de 360 horas em 6 meses de curso. Olha que coisa interessante. Trabalho, processo e trabalho previdenciário, também com 360 horas e 6 meses de curso. Quem se interessar, é só entrar em contato com a Soraya ou com o SESI Online, ok? Bom, continuando aqui, gente, eu vou passar a palavra agora para a Ana Paula e que rapidamente ela vai dar uma palhinha sobre esse projeto que a gente tem. Ana Paula do Nascimento, presidente da Associação da Comissão de Catadores de Lixo do Estado do Espírito Santo. Consegue me ouvir? Sim, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, Cláudia, é um prazer colaborar com você nessa missão de tornar o curso de Direito democrático e de fácil acesso. Só fazendo algumas considerações. Eu não sou presidente da Comissão de Catadores, eu sou CEO de uma startup chamada Catapro, que é Catadores Protagonista, onde a gente trabalha o protagonismo das associações. E dentro do Catapro nós temos um eixo que trabalha a educação, de dar acesso a essas pessoas, facilitar o acesso à educação. E construímos aí com o SESB, já tem acho que 1 ano, essa ponte onde o Catapro verifica dentro das associações catadores que queiram estudar. E esse ano nós conseguimos matricular 2 catadores com a bolsa 100%. Então, a gente trabalha nesse sentido, de democratizar o curso de Direito, dando acesso facilitado a partir de bolsa de ensino. Obrigado, Ana. Excelente. Desculpa aí, é porque é tão complicado aí o nome que eu simplifiquei. Mas não, tranquilo. Mas, no final, nós todos entendemos. Perfeito. Obrigada. Ok. Bom, como eu falei com vocês, eu vou ter que cortar um pouquinho, mas só lembrando que amanhã a aula é normal, né? Os horários das aulas estão. Tentei manter todos os professores, né, dentro daqueles mesmos parâmetros, para que vocês não se percam muito, ok? Aos novos alunos, né, é um super prazer tê-los aqui, e eu tenho certeza que é uma vida nova que se inicia. Eu vou passar a palavra ao Davi, que é presente o palestrante, foi ele que fez todo o contato, foi ele que fez.
né? O Marcelo, abre o microfone do professor Davi e já do palestrante também. Ok, Davi, esteja com a palavra. E só uma coisa, gente, as perguntas vão ser pelo chat. Então, quem tiver pergunta, não precisa esperar o final. Para que escolha, porque tem algumas perguntas que têm tom político, essas não vão acontecer, e tem pergunta, então tem que escolher algumas perguntas. E quem faz essa escolha é o professor Davi. Então, ele vai fazer a escolha, mas identifique o aluno, ou se não for aluno, o professor Davi, olha, pergunta de fulano de tal, e ele vai fazer para o nosso palestrante responder, ok? Professor Davi, com a palavra. Obrigado, professor Cláudio. Agradeço aí, desejando primeiramente uma boa noite a todas e todos. É um prazer enorme, né, poder estar mediando aqui esse trabalho, juntamente com os nossos professores daqui do SESV, que cumprimento a todos na pessoa do professor Juraci, que falou aqui anteriormente. Eu vou apresentar o palestrante de hoje, né, uma pessoa fantástica. Antes disso, apenas pedir aos colegas, professores, não sei se permite, Cláudio, acho que não precisa colocar o nome, né, aqui no chat, né, como presença. Eu acho que o que eu percebi é que deve colocar pelo menos o nome ali no seu Zoom, para que fosse depois constatar, né, a presença do aluno. Mas acho que, salvo engano, na minha opinião, acho que não precisa colocar o nome e presença aqui no chat agora. Não, né? Só para pergunta. Só para quem fizer a pergunta, coloca o nome para que você leia o nome, que fique registrado, está sendo gravado, eu vou disponibilizar. Perfeitamente. Então, presença aqui no chat não precisa não, tá, pessoal? Então, deixa o chat mesmo para as perguntas. Mas, pois bem, então, eu agradeço imensamente ao professor Eduardo Souza Dantas, que é o nosso palestrante hoje da nossa aula magna. Então, o professor Eduardo Souza Dantas é juiz federal substituto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, também logrou êxito em passar no concurso público do juiz federal do TRF da 2ª Região, que atende aqui no Espírito Santo e Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorando em Direito pela USP, autor do livro Ações Estruturais e o Estado de Coisas Inconstitucional, a tutela de direitos fundamentais em caso de graves violações pelo poder público, livro esse publicado pela editora Juruá. E, atualmente, é juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. E é um imenso prazer poder contar com o professor Eduardo Souza Dantas, né, que, na minha opinião, é um exímio juiz, uma pessoa fantástica, e também foi um dos autores no livro Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, né, e falou ali sobre exatamente o tema que nós vamos ouvir hoje. E é um tema, né, que o professor Eduardo sabe muito bem, é um tema que eu gosto muito, que é o habeas corpus, né? E tenho certeza que vocês estarão aí com, na minha opinião, em relação a esse tema, que é habeas corpus coletivo, a melhor pessoa hoje, na minha opinião, para tratar desse tema. Então, sem muitas delongas, passo a palavra, então, para o nosso palestrante de hoje, o professor Eduardo Souza Dantas. Obrigado, então, doutor Davi Metzger, que eu agradeço pelo gentil convite que me foi feito, diretor Cláudio, professor Juraci, todos os professores e alunos do SESV que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como o professor Davi mencionou, vou falar um pouco sobre o habeas corpus coletivo com vocês na data de hoje, né? Eu percebi que o nosso público é plural, né? Tem, pelo que eu entendi, tem pessoas que estão começando o curso e alunos de alguns períodos. Eu vi aqui no chat pessoas do 6º período. Então, eu vou tentar fazer uma exposição da forma mais didática possível para que todos possam compreender, enfim, o assunto que nós vamos abordar aqui na data de hoje. Eu fiz uns slides para compartilhar, mas eu vejo que está desativada essa função, né? Se tiver problema, eu posso ir seguindo minha apresentação. Não tem problema se eu não conseguir compartilhar, mas se fosse possível também, para mim seria interessante, acho que ajudaria que eu traga alguns precedentes, fiz algumas slides, mas enfim. Professor, só um minutinho, desculpe interromper. Aí eu vejo com a Marcela se é possível colocar o senhor como
como host, né, como anfitrião, co-anfitrião, né? Que aí, como co-anfitrião, conseguirá compartilhar slides. Então, professor Davi, como não fui eu que criei esse link, foi o menino do TI, ele criou de uma forma que só dá para ter um anfitrião. Não dá para poder atribuir com anfitrião, tá um problema isso daqui. Eu já futuquei em tudo aqui, eu não consigo mexer nisso de jeito nenhum. No Você caso, consegue me tirar como anfitrião e botá-lo? Eu conseguiria colocar uma pessoa como anfitrião, mas aí eu não vou conseguir fazer nada. Mas aí faz o seguinte, então. É você que está como anfitriã, Marcela? Agora sim. Então, professor Eduardo, se puder compartilhar, então, para mim o PowerPoint, que aí eu compartilho com a Marcela e ela... Que ele consiga compartilhar. Como? Eu acredito que ele vai conseguir compartilhar, sim, que eu já mexi na questão da configuração da compartilhamento. Consegui. Ah, Perfeito. consegue. Consegui. Perfeito. Não, Obrigado, tudo bem. Marcelo. Obrigado, gente. Eu agradeço. Eu sei que foi de última hora, né? Eu acabei falando sobre isso, mas enfim, deu tudo certo, né? Então tá aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, não é isso? E agora eu vou fazer aqui, colocar a apresentação. Deixa eu... Opa. Vou tirar isso aqui para baixo. Pronto. Bom, então, o que eu trouxe para falar com vocês hoje aqui, basicamente, é sobre o tema do habeas corpus coletivo, né, que é um tema muito recente e eu creio que é um tema muito interessante também para ser abordado, considerando, enfim, as questões que envolvem esse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da doutrina e da jurisprudência, né? E aqui, basicamente, minha apresentação ela vai envolver as questões do cabimento do habeas corpus coletivo, a legitimidade para se ingressar com essa nova espécie de ação e algumas questões, algumas discussões sobre o futuro dessa ação e técnicas de implementação desse habeas corpus coletivo. E aí a primeira parte da minha apresentação vai falar um pouco sobre essa questão do cabimento, analisando a questão sob a perspectiva da história do habeas corpus como instrumento de tutela individual de direitos, para essa perspectiva de violações coletivas à liberdade que nós podemos identificar na nossa sociedade, nos dias atuais, no Brasil e no mundo, de relações massificadas e burocratizadas e também um movimento que nós temos observado de crescimento do aparato estatal e das políticas de encarceramento. Então, passando para essa primeira parte, o que eu gostaria de pontuar inicialmente é que, na verdade, realmente o habeas corpus ele sempre foi concebido, desde os seus antecedentes mais remotos, e aqui a gente pode ir para o direito romano, o Interdictum de Omni Libero Exhibendum, passando para a Carta Magna do rei João Sem Terra de 1215, para as primeiras constituições brasileiras, para a Constituição dos Estados Unidos, o habeas corpus ele sempre foi compreendido, foi delimitado, foi delineado como um instrumento de tutela individual da liberdade de locomoção. Ou seja, como diz a nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 68, e também no Código de Processo Penal, no artigo 654, parágrafo 1º, linha A, se dará habeas corpus sempre que alguém, alguém quer dizer uma pessoa identificada, uma pessoa individualizada, sofrer ameaça ou lesão à liberdade de locomoção por um ato abusivo, por um ato ilegal. Então, a própria delimitação, essa história do habeas corpus, que, como mencionei, vem desde o direito romano, nos seus antecedentes mais remotos, passando pela Idade Média, Idade Moderna, até a nossa era contemporânea, ela sempre foi compreendida e delimitada como instrumento de tutela do indivíduo, da tutela de pessoas específicas delimitadas em caso de violações do direito à liberdade. E isso, de certo modo, tem muito da influência nessa construção histórica dessas teorias do liberalismo político burguês. Ou seja, a gente sabe, quando vai estudar gerações de direitos, que os direitos de primeira geração, que nós poderíamos identificar como esses direitos de proteção à liberdade individual, eles foram identificados como uma garantia, uma proteção do indivíduo contra isolado, o indivíduo, até de certo modo, considerado de forma abstrata e isolado, contra as arbitrariedades do Estado. Então, sempre que o Estado violasse os direitos do indivíduo,
A gente poderia citar aqui John Locke, o direito à felicidade, à liberdade, à propriedade, liberdade aqui compreendido também como liberdade de locomoção. Sempre que houvesse essa violação, teria o direito, né, o cidadão não teria o direito de invocar o Poder Judiciário para reparar essa situação de violação, de restrição indevida à liberdade de locomoção. Então, a gente tem, assim, na história do habeas corpus, casos muito paradigmáticos. Assim, é uma ação, o doutor Davi conhece bem, uma ação caracterizada pela sua informalidade. Enfim, a gente tem casos históricos de habeas corpus que foram feitos em papéis, né, enfim, por prisioneiros, né, em papel higiênico, ou feito pelo próprio preso, ou por aquela pessoa que se estava submetida a uma restrição indevida à sua liberdade de locomoção. Então, ela é uma ação muito informal, né, não precisa necessariamente de um advogado constituído, pode ser ajuizada pela própria pessoa que está sofrendo aquela coação, e essa informalidade, no entanto, ela sempre foi concebida como um instrumento de proteção ao indivíduo considerado de forma isolada. É até interessante a gente fazer uma distinção desse habeas corpus de proteção ao indivíduo de uma hipótese de litisconsórcio ativo e facultativo, né? Ou seja, o litisconsórcio ativo e facultativo ele é diferente de uma ação coletiva. E isso eu digo por quê? Porque é possível, nessa doutrina tradicional que vislumbra o habeas corpus como instrumento de proteção ao indivíduo, que você tenha várias pessoas na condição de paciente, né? Quem é o paciente, em termos bem simples? É aquela pessoa que sofre a lesão. Então, é possível, por exemplo, que o doutor Davi entre com habeas corpus com várias pessoas na condição de paciente, e isso seria uma hipótese de litisconsórcio ativo e facultativo, porque ele terá que discriminar todas essas pessoas, que são os pacientes, e discriminar, delimitar quais são a situação de violação de direitos que cada uma dessas pessoas está sofrendo. Então, esse litisconsórcio ativo e facultativo ele é diferente de uma ação coletiva que tem um objeto mais amplo e em que essas situações não são individualizadas. Então, essa garantia, quando a Constituição fala que sempre que alguém sofreu uma lesão ou ameaça de lesão à liberdade, poderá entrar com habeas corpus, compreendido sob essa perspectiva individualista, ela pode abranger casos de litisconsórcio ativo e facultativo, mas, nessa perspectiva mais tradicional, não envolve o uso do habeas corpus para tutelar violações coletivas ao direito de liberdade. Então, a gente vai ver tanto na Constituição como no Código de Processo Penal a necessidade de sindicar a condição do paciente, a sua qualificação, a discriminação concreta daquela violação ou ameaça de violação à liberdade que estaria sendo praticada e também as provas que justificam, né, as alegações de violação à liberdade de locomoção. A gente sabe que o habeas corpus, por ser essa ação sumaríssima, né, essa ação de tutela imediata da liberdade, o que se pretende é reparar desde já qualquer lesão que ocorra à liberdade de locomoção, à liberdade dos cidadãos, ele exige prova pré-constituída dessas alegações e não existe nessa ação a fase de dilação probatória, de produção de provas. O que o juiz pode fazer, o tribunal, é solicitar informações, que é isso que normalmente ocorre, e aí, a partir daquilo, já se julgar a ação da forma mais rápida possível. Então, essa é o arcabouço jurídico do habeas corpus na sua concepção tradicional. E essa concepção tradicional, essa ratio que eu mencionei aqui, da necessidade de se indicar o paciente, de se discriminar a situação, ela levaria à conclusão, a uma primeira conclusão, pelo não cabimento de uma modalidade de habeas corpus coletivo. Em primeiro lugar, porque toda a construção histórica foi feita dessa forma, né, como um instrumento de proteção individual à liberdade. Em segundo lugar, porque a Constituição Federal não fala da modalidade dessa ação na sua forma coletiva, ao contrário do que faz em relação ao mandado de segurança. O Código de Processo Penal também exige a discriminação, a individualização dos pacientes, né, do paciente ou dos pacientes, e isso, a única coisa que se admitiria, segundo essa doutrina tradicional, seria a hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, que é essa situação em que vários pacientes integram o mesmo processo com as suas situações devidamente discriminadas. E isso foi utilizado, essa concepção tradicional do habeas corpus, né, enquanto instrumento de proteção de tutela individual liberdade,
Isso foi utilizado durante muito tempo pelos tribunais superiores, pelo STJ, também pelo STF, para não admitir qualquer espécie de ação coletiva, de habeas corpus coletivo. Eu trouxe aqui a referência a esse HC, que é o HC 148459, julgado pelo STF, o relator ministro Alexandre de Moraes. O que se pedia nesse processo era para se julgar, declarar a existência de uma ilegalidade em relação a todas as pessoas presas nas penitenciárias federais, né, no regime diferencial, disciplinar diferenciado, que estivessem há mais de 2 anos presas em presídios federais. Os presídios federais são presídios de segurança máxima e a legislação anterior, antes do pacote anticrime, previa um prazo máximo de 2 anos para que as pessoas ficassem nesses presídios. Então, a tese da defensoria é, olha, todas as pessoas que não estavam delimitadas, mas que sabia que existiam, né? A defensoria juntou algumas decisões demonstrando essa situação, mas eles alegaram, todas as pessoas que estão além de 2 anos presos, né, em presídios federais, estão em situação de flagrante violação à sua liberdade de locomoção. E por isso pediu-se uma ordem para que elas retornassem aos seus sistemas de origem. E aí o ministro Alexandre de Moraes, né, é um caso que eu estou mencionando, mas existe toda uma jurisprudência sobre isso, entendeu que não caberia essa modalidade de ação, que deveria existir uma delimitação, né, deveria se ajuizar habeas corpus individuais, ou então se partir para uma concepção do litisconsórcio facultativo, com a discriminação precisa de todas as situações de ilegalidade, né, com a qualificação dessas pessoas que estavam sofrendo essa ilegalidade e a discriminação, a especificação dessas situações concretas de violação. Então, isso estava dentro dessa ratio do AHC enquanto instrumento de tutela individual da liberdade. Mas, bem, o que a gente tem, por outro lado, nos dias de hoje, e aqui eu deixo aqui esse ponto para reflexão do habeas corpus nos dias de hoje, é que o habeas corpus ele precisa ser atualizado às atuais circunstâncias em que nós vivemos, né? A gente tem uma história muito rica do habeas corpus, que eu vou falar um pouco sobre isso, que é sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, e um dos pontos que levou a essa doutrina brasileira do habeas corpus, que foi um uso muito inovador do habeas corpus, nos votos do Supremo consta essa justificativa para essa espécie de ação, era a necessidade de você adaptar essa garantia, que é uma garantia fundamental, ela está prevista no artigo 5º da Constituição, e a própria Constituição diz que essas garantias fundamentais devem ser interpretadas e aplicadas com máxima efetividade. Então, o que eu queria trazer para vocês é sobre a necessidade de se adaptar esse instrumento às nossas atuais condições, né, circunstâncias fáticas, políticas, econômicas e sociais, e também de dar maior efetividade a esse instrumento que foi concebido pelo nosso Constituinte como um instrumento por excelência de tutela à liberdade. No caso que eu mencionei anteriormente do ministro Alexandre de Moraes, ele até menciona no voto dele que não se poderia utilizar o habeas corpus como sucedâneo de uma ação direta de inconstitucionalidade ou de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A lógica está correta, né? A gente não poderia, por exemplo, num habeas corpus, pedir uma declaração de constitucionalidade em abstrato de determinado dispositivo legal, que foi isso que o ministro entendeu que ocorreu. Mas, por outro lado, a gente também não pode desconsiderar que foi o habeas corpus e não a DPF, não a ADI, que foi estabelecido pelo Constituinte como instrumento de proteção à liberdade por excelência. E essa liberdade, nos dias atuais, ela pode ser violada de forma coletiva, ou de forma sistêmica, e isso vai influenciar na análise que se faz sobre o cabimento ou não do habeas corpus coletivo. Então, hoje, o que a gente poderia identificar, enfim, o crescimento das cidades, o aumento da densidade demográfica, da urbanização, da industrialização, enfim, a gente tem muitas pessoas que vivem em grandes centros urbanos e que estão submetidas a relações sociais massificadas, ou seja, a mesma regra ou a mesma conduta é adotada para um grupo significativo de pessoas. A gente tem isso, por exemplo, no âmbito do direito do consumidor, quando a gente tem aquelas cláusulas padronizadas, né, que os consumidores têm que aceitar para poder celebrar um contrato com uma empresa de prestação de serviço de telefonia ou uma empresa, né, uma instituição bancária, mas a gente pode ter isso também
essa massificação das relações sociais também no processo penal. Se a gente pensar que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, a terceira maior do mundo, né, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, essas pessoas estão submetidas a um conjunto de regras, de condutas, que são, de certo modo, semelhantes, né, que são massificadas. Além disso, a gente tem também outra circunstância relevante, que é o crescimento do aparato estatal, nessa perspectiva de punição, né, de crimes, né, de investigação de crimes, né, e de políticas de encarceramento. Esses ciclos que eu coloquei aqui para vocês, eles são ciclos concêntricos, né? Eles se comunicam, essas questões. Então, assim, a gente tem uma grande população que está alojada, né, que está detida nos presídios, e nós temos também políticas de persecução penal, de punição, que também são, de certo modo, amplificadas, que são massificadas. E um terceiro ponto relevante que eu gostaria de trazer para vocês, que se relaciona a essa questão do habeas corpus coletivo, são as falhas na garantia de acesso à justiça. Existem alguns estudos divulgados pelo CNJ que diz que grande parte da população sequer sabe que tem acesso, que teria direito a acessar o Poder Judiciário para resolver suas questões. As defensorias públicas ainda hoje não têm muita capilaridade, são implementadas, mas têm muitas falhas no atendimento à população, porque é uma instituição muito, muito nova, muito recente, que ainda não teve uma quantidade significativa de investimento. Então, até mesmo em relação a lides penais, esse estudo do CNJ, o relatório do CNJ em relação ao acesso à justiça, menciona que as pessoas não sabem que têm direito, por exemplo, a ter um defensor público para tratar das suas questões individualizadas, né? E isso, então, essas falhas no acesso à justiça de maneira individualizada, elas trazem a questão, a discussão, a possibilidade de resolver essas questões em ações coletivas, em ações que tratem, sob uma perspectiva mais macro, essas questões que envolvem o exercício do poder punitivo estatal, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de violações coletivas à liberdade, que são todos exemplos baseados em casos reais. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, num conjunto de presos que é submetido a um mesmo ato ilegal de restrição, por exemplo, ao banho de sol, de sofrimento de castigos coletivos, de racionamento de água, de racionamento na alimentação. Se a gente pensar num grupo de pessoas, o segundo caso que eu trago para vocês, por exemplo, de mulheres grávidas, que pela legislação, pelo artigo 318 do Código de Processo Penal, tem direito à prisão domiciliar para poder ter os seus filhos ou para poder tomar conta dessas crianças, para poder amamentar. Se a gente imaginar que diversas mulheres nessas condições não têm esse benefício concedido, isso é algo que foi constatado, né, através de dados e de informações, isso também é uma violação não apenas individual à liberdade de locomoção, mas também uma violação coletiva, sob a perspectiva de que esse grupo, com essas características e com esse direito, não está tendo esse direito efetivado por parte dos órgãos de persecução penal. Um outro caso também, que é um caso concreto que ocorreu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em outras partes do país, é a tentativa de criminalização de determinadas atividades ou profissões. A gente teve, por exemplo, um caso que chegou ao STF através de uma ação direta, uma ação de controle objetivo, que é aquela questão da marcha pela descriminalização de determinadas substâncias, né? A marcha da maconha. Isso chegou não só no STF através de uma ação de controle concentrado, né? Uma ação de julgamento em tese da constitucionalidade de determinada norma ou conduta do poder público, mas também ocorreu no Rio Grande do Sul uma situação parecida, que o chefe de polícia disse que quem fizesse esse tipo de movimento iria ser preso. E isso é uma ameaça de violação à liberdade daquelas pessoas que iriam participar daquele ato. E isso, então, traz a discussão se seria possível se admitir que essa questão fosse apreciada em uma única ação, ao invés de se ajuizar com centenas ou milhares de habeas corpus individuais, né, com possibilidade de soluções diversas para tratar dessa mesma questão. Veja que a questão da admissão de uma ação coletiva, ela é importante até mesmo sob uma perspectiva de isonomia ou de igualdade, porque se em uma determinada situação
de violação coletiva, né, de uma violação generalizada ou sistêmica, se entende que não cabe uma ação coletiva e que aquilo deve ser analisado caso a caso, pode ser que, enfim, se ingresse com centenas ou milhares de habeas corpus individuais, aquilo seja apreciado por diversos juízes, ou não seja apreciado, né? Às vezes não dá nem tempo, dependendo da urgência do caso, e pode ser que uns juízes deem o HC e outros não deem o HC, mas as pessoas estão em idêntica situação fática. Então, como é que você vai resolver esse problema? Vai criar um problema de desigualdade, né? Pessoas na mesma situação que vão receber soluções distintas para aquele caso. E tem também outro caso também, que foi narrado, também ocorreu no Rio de Janeiro, que era a tentativa de criminalização de determinadas profissões, no caso das profissões de flanelinhas ou guardadores de carro. Enfim, o Ministério Público e a polícia estavam colocando como situação de exercício regular da profissão, como um crime, né? Enfim, uma infração penal. E isso também, você vê que era um grupo bem delimitado que estava sofrendo uma idêntica violação coletiva decorrente dessa circunstância que foi mencionada. Então, o que eu queria trazer para vocês é que é possível hoje em dia, a partir daqueles círculos que eu trouxe aqui para vocês, se vislumbrar a ocorrência de violações coletivas à liberdade de locomoção, à liberdade ambulatorial das pessoas. E isso, então, pode ser reconduzido a uma categoria que consta já do processo civil das ações coletivas, que é a categoria das violações a direitos individuais homogêneos ou direitos coletivos que tem previsão no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é possível se vislumbrar no processo penal esse tipo de violação ou esse tipo de causa de demanda típica de um processo coletivo no processo penal. Essa é uma perspectiva, a gente pode enquadrar essas violações no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ou também existem outras teorias que buscam explicar essas espécies de violações à liberdade de locomoção. O caso do HC coletivo, das ações coletivas no processo penal, ele se vincula um pouco a uma questão dos processos estruturais. Se a gente pensar, por exemplo, que é o tema do meu livro, da minha dissertação, que virou livro na Juruá, que o doutor Davi gentilmente mencionou. Violações estruturais seriam violações também amplas, gerais e sistêmicas, que decorrem de falhas estruturais ou de aspectos estruturais do Estado. Então, quando o Estado aplica uma mesma violação a um grupo de pessoas de forma institucionalizada, de forma estruturante, isso pode ser compreendido sob a perspectiva dos processos estruturais, das ações estruturais, e nessa perspectiva de ações estruturais, de processos estruturais, uma outra teoria muito interessante que busca classificar essas espécies de violações coletivas a direitos é a teoria do professor Edilson Vitorelli, que não adota essa concepção de violações do CDC, né? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, classifica as violações em direitos, né, os direitos coletivos em direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos. O professor Edilson Vitorelli fala, né, sobre uma perspectiva mais sociológica em conflitos locais, conflitos irradiados e conflitos globais. Os locais seriam circunscritos a determinadas regiões, né? Os irradiados, eles teriam efeitos que iriam além de determinada localidade, determinada cidade, determinado estado, né? Teriam uma perspectiva mais ampla, e os globais, uma perspectiva ainda maior. Então, o que eu queria trazer para vocês essa classificação do professor Edilson Vitorelli, sobre a perspectiva dos processos estruturais, é que essa teoria, essa concepção sociológica dos conflitos, das violações de direitos, elas podem ocorrer também no processo penal, né? Principalmente nessa perspectiva dos conflitos locais ou irradiados. Se a gente tem uma situação de violação coletiva num presídio, em determinado estado, ou em vários estados, como é o caso do estado de coisa constitucional do sistema penitenciário brasileiro, que foi reconhecido pelo STF na DPF 347, que significa que os presídios são situações, que os presídios brasileiros impõem penas de tortura, penas degradantes, penas desumanas. A gente pode ver, nesse caso da DPF 347, um conflito irradiado, e isso se aplica não apenas sobre a perspectiva do direito constitucional, do direito processual civil, mas também sobre a perspectiva do processo penal. E aí, nós teríamos essa possibilidade de se vislumbrar essas violações coletivas à liberdade e de se tutelar isso através de uma ação, né, que é a ação concebida para esse fim,
para tutelar as violações à liberdade, que é o habeas corpus. Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, existe isso? Né? Será isso não seria mais um exemplo de invencionismo, de ativismo, né? Se criar uma nova modalidade de ação coletiva que não está prevista de forma expressa na Constituição? E para tentar justificar o meu ponto sobre a admissibilidade dessa ação, eu trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é da ação de tutela na Colômbia, que é uma ação que tem uma certa similaridade com o habeas corpus, porque ela tem um objeto mais amplo, ela não tutela apenas a liberdade de locomoção, mas todos os direitos e garantias fundamentais, mas também é uma ação informal que pode ser ajuizada por crianças, por presos estrangeiros, sem necessidade de advogado, e serve para tutelar todos os direitos e garantias fundamentais. Pois bem, na Colômbia, essa ação, que também possui uma estatura constitucional, que foi destinada, criada para tutelar direitos e garantias fundamentais, ela foi utilizada pela Corte Constitucional daquele país para se declarar o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário colombiano. Ou seja, essa doutrina que o STF trouxe na DPF 347, na revisão do descumprimento de preceito fundamental, ela foi criada na Colômbia a partir, vamos dizer assim, né, com uma simplificação um pouco mais grosseira, porque o objeto é um pouco diferente, mas elas se parecem muito, mas a partir de um habeas corpus. A Corte Constitucional ela viu que aquela situação do habeas corpus não é uma situação única, exclusiva, individualizada, que era uma situação geral. A Corte também utilizou, né, de argumentos normativos a importância dessa ação e da importância da magnitude da violação do direito, bem como de argumentos pragmáticos, dizendo assim, olha, se eu não pegar essa ação de tutela e dar uma eficácia mais ampla, eu vou julgar milhares de ações iguais, e isso vai, inclusive, travar o próprio funcionamento do Poder Judiciário, porque a gente vai ter que lidar de forma repetida, de forma massiva com esses casos individuais. Então, eu vou pegar essa ação que era individual e vou converter ela numa ação coletiva, como o CPC previa, né, no ponto que foi vetado. Mas isso foi feito na Colômbia, a partir de uma ação muito semelhante a uma ação de habeas corpus aqui no país. No caso Verbitsky, na Argentina, a Suprema Corte da Argentina também, em casos envolvendo presídio, a partir de um habeas corpus, aqui realmente era um habeas corpus individual, mesmo sem a existência de expressa previsão legal, ela deu uma eficácia mais ampla àquela ação para poder tutelar também uma situação que era coletiva, não era individualizada, de violação à liberdade de locomoção pelo cumprimento de penas em condições degradantes e desumanas. Uma outra, né, uma perspectiva comparada da história, da nossa própria história, que justificaria a admissão dessa modalidade coletiva de ação é a doutrina brasileira do habeas corpus, que eu mencionei no início da minha exposição. É uma doutrina que foi idealizada por Rui Barbosa, né, no âmbito da Primeira República. Naquela época não existia mandado de segurança, e existiam vários abusos que eram cometidos durante o governo Floriano Peixoto, nos outros governos subsequentes também, que era, enfim, a prisão arbitrária de dissidentes políticos, tentativa de criminalização de opositores, enfim, tentativa de prisão de governadores, várias situações de abuso que estavam ocorrendo. E também até mesmo para a tutela de direitos que não estavam diretamente vinculados à liberdade, como a não concessão, a ausência de posse de candidatos eleitos, né, que haviam sido legitimamente eleitos, as restrições à liberdade de publicação dos discursos dos parlamentares, tudo isso estava ocorrendo, e como não existia uma outra ação específica como a de segurança, Rui Barbosa usou do habeas corpus para tutelar esses outros casos de violação de direitos políticos, violação à liberdade de expressão, e isso foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, com essa justificativa de você ter que se adequar ao habeas corpus àquelas circunstâncias que existiam naquela época, inclusive diante da existência de outros remédios jurídicos adequados para tratar daqueles casos. Então, a doutrina brasileira do habeas corpus foi esse grande marco, um movimento muito interessante do uso do habeas corpus para além dos estritos limites que estavam previstos na Constituição, para tutelar outros direitos conexos à liberdade de locomoção que estavam sendo violados, direitos políticos, direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e outras situações semelhantes. Então, a gente tem, de certo modo, uma história muito positiva no uso do habeas corpus, para além dos estritos limites que estão previstos
na legislação, na Constituição. O habeas corpus, a gente pode dizer que ele é um instrumento plástico, né? Sob essa perspectiva mais ampla. É um instrumento dúctil, ele se adapta às circunstâncias de cada época, de cada localidade, inclusive aqui mesmo no Brasil. Um outro fundamento que é utilizado para se admitir o habeas corpus coletivo é a própria jurisprudência do STF, que, por exemplo, no mandado de junção número 20, que é uma outra ação, o mandado de junção ele é utilizado quando falta uma norma, uma legislação para que a pessoa possa usufruir de um direito ou garantia fundamental. Nesse mandado de junção, o STF decidiu no mandado de junção 20 pelo cabimento da modalidade coletiva desse mandado de junção, mesmo sem existência de uma expressa previsão legal. Então, é uma jurisprudência do STF, uma ação muito parecida, uma ação também de estatura constitucional, que está prevista na Constituição, que não tinha uma previsão expressa em sua modalidade coletiva, mas que o Supremo reconheceu e deu uma eficácia ampla a essa decisão no mandado de junção coletivo. E, além disso, nós temos também a previsão constitucional, como eu mencionei, do habeas corpus como instrumento por excelência de tutela da liberdade, como uma garantia fundamental que deve ser aplicada, deve ser interpretada, de modo a se extrair a máxima efetividade desse instrumento. E também temos no âmbito internacional o próprio artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa deverá ter acesso a um instrumento de tutela rápida e efetiva dos seus direitos humanos, né? E, então, se a gente pensar que o instrumento rápido de tutela à liberdade, né, e que possa tratar dessas questões coletivas de forma adequada é o habeas corpus, isso serviria como um fundamento para se admitir um habeas corpus coletivo, né? Como eu falei aqui da plasticidade do habeas corpus, é importante a gente mencionar, por exemplo, que o artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele prevê a possibilidade do juiz dar um habeas corpus de ofício. Ou seja, mesmo que não haja um pedido de habeas corpus, qualquer juiz, qualquer tribunal, se ele constatar que há uma violação à liberdade de locomoção, numa ação penal, ou num recurso, ele pode reconhecer essa violação e dar de ofício uma ordem de habeas corpus para que aquela situação seja sanada, para que uma pessoa, por exemplo, que esteja presa indevidamente, seja posta em liberdade. Isso é uma questão muito interessante, porque a gente sabe, quando vai estudar o processo, que um dos princípios do processo é o princípio da inércia da jurisdição, que o juiz não pode atuar de ofício, ou seja, para que ele possa decidir sobre alguma questão, ele tem que ser provocado. Mas, por habeas corpus, como há uma restrição à liberdade, a legislação, ela excepciona isso e permite que o juiz decida de ofício, sem ser provocado. Se ele constatar, analisando o processo, que é uma situação de ilegalidade flagrante, ele pode dar essa ordem de ofício. O artigo 580 do CPP, quando fala dos efeitos extensivos do recurso no processo penal, ele também possibilita que o juiz estenda uma ordem, ele dê um habeas corpus para um réu. Existe um corréu que está na mesma situação, idêntica situação. Se o corréu pedir no processo, no habeas corpus, o juiz pode estender essa ordem, também de ofício, né, sem que existisse um processo anterior, para esse corréu que está na mesma situação daquela pessoa que foi beneficiada pelo habeas corpus. Então, essas normas, a doutrina brasileira do habeas corpus, a estrutura constitucional do habeas corpus, demonstra que ele é um instrumento plástico, um instrumento que se adapta a essas diversas situações, um instrumento que deve ser dotado dessas características para poder tutelar as diversas situações de violação à liberdade que ocorrem no âmbito do processo penal. Então, esses argumentos de direito comparado, né, da história do habeas corpus no Brasil, da jurisprudência do STF, das normas constitucionais internacionais, das normas legais em relação ao habeas corpus, levam à conclusão que esse é um instrumento que deve ser admitido para tutelar violações coletivas à liberdade. E foi essa doutrina, né, que eu denominaria de não formalista, ou doutrina plástica, dúctil do habeas corpus, que levou o STF a reconhecer pelo cabimento dessa espécie de ação no primeiro grande precedente sobre esse tema, né, no primeiro grande julgado sobre esse tema, que é o habeas corpus 143641. Nesse habeas corpus, o que tratava era daquele caso que eu já mencionei, de mulheres grávidas, né, que estavam presas preventivamente, né, grávidas, mães, gestantes ou lactantes, que estavam presas preventivamente, e que o STF decidiu, né, de acordo com a legislação, com o artigo 318 do Código de Processo Penal, que elas têm direito
a prisão domiciliar, para poder, né, enfim, tomar conta dos seus filhos, poder amamentar essas crianças, poder ter esse contato com essas crianças. É importante a gente dizer que esse benefício ele foi instituído não só em favor da presa, mas dos seus próprios filhos, os genitores. Há diversos relatos nesse HC, que tiver interesse de ler, né, você pode acessar no site do STF, de relatos de crianças que passaram a desenvolver problemas, passaram a desenvolver síndrome do pânico, depressão, que a mãe, porque simplesmente eles são afastados do convívio da mãe, né, e às vezes a avó precisava sair de casa, que estava com essa criança, e a criança tem uma síndrome de pânico, de choro, por não entender muito bem essa situação e achar que qualquer familiar que vai sair de casa pode não voltar, né? Então é importante fazer essa contextualização. Então, o STF reconheceu que esse benefício não estava sendo concedido de forma ampla e deu essa ordem para que todos os juízes reavaliassem esses casos de prisões preventivas, né, das mães. Não eram em todos os casos, havia algumas exceções, como, por exemplo, nos casos em que a mãe tivesse cometido crime contra o seu próprio filho. Nesse caso, ela não teria direito à prisão domiciliar, né, e também nos casos de crimes graves, né, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, enfim. Esses também não seriam casos que levaria à prisão domiciliar. Mas o STF reconheceu todos esses argumentos que eu trouxe para vocês sobre a importância de se ter um instrumento de tutela coletiva à liberdade, e nesse precedente, foi o primeiro precedente de 2018, reconheceu a possibilidade de se impetrar, de se conhecer e de se conceder uma ordem de habeas corpus coletivo. Então, o tema de 2018 é um tema muito interessante para aqueles que queiram pesquisar e se aprofundar em algum assunto, seja em TCC ou em grupo de pesquisa. Eu fiquei muito feliz de ver que há um grupo de pesquisa aqui no SESV que é específico sobre habeas corpus. Eu acho que esse é um tema que está muito na moda e tem muitas questões novas para serem discutidas, debatidas e analisadas. Depois desse HC 143641, a gente tem um segundo precedente, que é esse HC 165704, que busca estender essa ordem do HC das mães, né, das presas preventivas mães, gestantes ou lactantes, para os casos de pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, né? O próprio artigo 318 do CPP, ele prevê também que quando a mãe não estiver presente, e só existir a figura do pai, né, ou de outra pessoa que seja responsável por uma pessoa com deficiência, que esse preso também tem direito à prisão domiciliar, desde que observasse essas mesmas condicionantes do HC anterior, né, que seja crime praticado com violência ou grave ameaça, nem que seja crime praticado contra o próprio filho ou pessoa portadora de deficiência, né? Esses são basicamente os casos que obstaculizam a concessão dessa prisão domiciliar. Mas, no geral, fora dessas exceções, a própria legislação já permite. E o que a gente tem é que isso não estava sendo aplicado por parte dos juízes e tribunais. Ou seja, não é nem para dizer que é uma decisão ativista, que está criando um novo direito. O que está fazendo é tentando implementar um direito, né, um direito processual, a prisão domiciliar, que não está sendo cumprido por uma resistência institucional, estrutural, dos juízes e tribunais. E depois desses dois grandes precedentes, o STF julgou outros também. O que foi interessante é que o STJ, que não admitia o cabimento do HC coletivo, passou também a admitir essa espécie de ação. E aí falou, por exemplo, decidiu nesse HC 568693 pela concessão de ordem coletiva para que fossem presos, fossem soltos todos os presos que tiveram sua liberdade provisória negada pelo não pagamento de fiança. Então, na decisão que analisa a liberdade provisória, né, o direito do réu ficar em liberdade e responder ao processo em liberdade, o juiz analisa se é um caso de prisão preventiva ou não, e, entendendo não ser o caso de prisão preventiva, ele pode fixar alguma cautelar. Então, uma cautelar que ele pode fixar é o pagamento de fiança. Você vai depositar um valor e esse valor vai ficar aqui acautelado em juízo. Se você descumprir as outras obrigações que o juiz pode implementar, como a proibição de sair de casa, de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com os outros acusados, com os outros investigados, você vai ser preso e vai perder esse valor, né, metade ou integralidade desse valor fixado a título de fiança. O que acontece? Às vezes isso tem algum problema, porque tem réus que não conseguem pagar esse valor, não tem dinheiro para pagar esse valor. Isso pode ser até um instrumento de seletividade, porque as pessoas que têm melhores condições financeiras pagam a fiança e ficam
respondendo esse processo em liberdade, mas aqueles que não têm condições vão permanecer presos por uma questão meramente econômica, né? E isso foi, de certo modo, agravado no âmbito da situação de pandemia no Brasil, né? Enfim, e essa situação de pandemia foi mencionada pelo STJ para dizer assim, olha, nessa questão de pandemia não faz sentido você manter pessoas que poderiam ficar soltas, mas que não vão apenas pelo pagamento de fiança. Por conta disso, o STJ decidiu dar esse habeas corpus coletivo para que esse não pagamento de fiança fosse utilizado como justificativa para a prisão dessas pessoas, né? Um outro caso também interessante é esse HC 596-603 do STJ, que mostrou um uso interessante do HC coletivo quando houver essa resistência institucionalizada dos tribunais a aplicar a jurisprudência do próprio STJ e do STF. Aqui é um caso de réus que são condenados por crime de tráfico de drogas privilegiado, que é quando você é considerado uma mula, né? Mula é aquela pessoa que transporta droga, não é aquela pessoa que é o chefe do tráfico. Você é mula ou um pequeno traficante, você tem direito a um redutor, né? No caso de diminuição da pena na terceira fase, e aí você pega 1 ano e 8 meses de prisão, que é uma prisão normalmente cumprida em regime fechado, e às vezes, apenas considerando a gravidade em abstrata do crime de tráfico, os juízes e tribunais fixavam o regime inicial fechado, o que é rechaçado pela jurisprudência tanto do STJ como do STF. O que se entende é que a fixação do regime ele obedece à quantidade da pena, e se essa quantidade for inferior a 4 anos, a regra é que seja em regime fechado, ou em regime aberto, desculpe, e para você impor o regime fechado quando a pena for inferior a 4 anos, o juiz ou o tribunal tem que justificar adequadamente, com base na gravidade concreta do crime, por que ele tem que cumprir a pena em regime mais gravoso, né? E o que a gente vê normalmente são argumentos assim, pela gravidade em abstrato, que é um crime contra a saúde pública, porque envolve outros crimes que são praticados, mas que isso não está nos autos, né? E aí o STJ, ao lidar com diversos casos de descumprimento dessa jurisprudência, inclusive mencionados no voto do ministro Rogério Schietti, que trouxe dados estatísticos sobre descumprimento e como isso impactava na quantidade de processos que estava sendo recebido pelo STJ, de habeas corpus que estavam sendo julgados pelo STJ, resolveu julgar, né, até sob uma perspectiva pragmática, numa só ação, esses casos que estavam sendo descumpridos de forma reiterada, de forma coletiva, né, essas pessoas que eram condenadas pelo tráfico de drogas. Em relação à legitimidade, feita essa primeira parte da minha exposição em relação ao cabimento, né, e a esses precedentes, eu queria falar rapidamente sobre a legitimidade, fazendo referência que no primeiro precedente, que foi aquele HC das presas mães ou gestantes, se entendeu que se deveria estabelecer, para fins de legitimidade, a aplicação analógica do artigo 12 da Lei 13.300/2016, que é a Lei do Mandado de Junção Coletivo. Essa lei ela foi feita depois daquela jurisprudência do STF que eu mencionei, que decidiu pelo cabimento do mandado de junção coletivo, mesmo sem expressa previsão legal. Então, depois da decisão do STF, o Congresso legislou e regulamentou a questão do mandado de junção coletivo. E, para fins de legitimidade, essa lei que foi editada subsequentemente, ela atribuiu a legitimidade para entrar com mandado de junção, e isso foi estendido para o habeas corpus coletivo, para o Ministério Público, partido político, organização sindical, entidade de classe e associação civil, que são, normalmente, as entidades legitimadas para entrar com ações coletivas. Uma crítica que eu faço a esse tipo de entendimento, assim, é uma crítica mais ampla, assim, mais teórica, fazendo conexão com a questão dos processos estruturais, que esse tipo de legitimidade, se a gente analisar bem o rol de pessoas que podem ingressar com essa ação, ele parte muito da ideia ou da concepção de um modelo de tutela oficial de direitos, né? Porque a gente vê que do rol de legitimados, a gente tem órgãos públicos, né? Enfim, Ministério Público, né? Órgãos que, se não são públicos, são muito vinculados ao Estado, como partidos políticos, organizações sindicais, a Defensoria também é um órgão público que é legitimado para entrar com essa ação, e existem poucas, não só entidades da sociedade civil que são legitimadas para entrar com essa espécie de ação, mas também uma interpretação muito restritiva da legitimidade dessas entidades
representativas da sociedade civil. E isso nos Estados Unidos, em relação aos processos estruturais, é um pouco criticado, é um pouco trazido por um autor norte-americano chamado Owen Fees, quando ele menciona a importância de se reforçar instrumentos de participação da sociedade nesse modelo de tutela de direitos. Então, o que o Fees diz, e até o Charles Epp, que é um outro autor norte-americano, um cientista político muito conhecido, que tem um livro chamado Laws Revolution, a Revolução do Direito, ele diz que um sistema adequado de tutela de direitos, ele deve partir, deve contar com o apoio do poder público, através dos seus órgãos responsáveis por apreciar essas demandas, mas também de uma sociedade civil democrática e vibrante, Ou seja, ele reforça a importância de se garantir a participação da sociedade civil na tutela e na busca desses direitos, porque são as entidades que representam ou que têm mais contato com as pessoas que sofrem essa situação de violação. Então, por exemplo, uma crítica que eu posso dizer em relação à ação civil pública é que, por exemplo, na lei de ação civil pública, há a exigência de que uma associação civil, uma entidade da associação civil, esteja em funcionamento há pelo menos um ano. Então, isso, de certo modo, restringe, até na interpretação que é dada pelos juízes e tribunais, as entidades que podem entrar com essa ação. No próprio caso do HC das Mães, quem entrou foi uma associação civil de tutela de direitos, que é o coletivo de tutela de direitos humanos, mas o ministro Lewandowski não reconheceu a legitimidade da associação, ele acabou colocando a Defensoria Pública no polo ativo para poder superar essa falha de legitimidade que ele considerou existente, com base nessa lei do mandado de junção. Enfim, ele colocou a Defensoria para poder conhecer dessa ação. Então, acho assim que uma crítica que se pode fazer é que se poderia, eventualmente, se utilizar de uma norma da própria Lei da Ação Civil Pública, que dispensa esse requisito da pré-constituição quando se estiver diante de um interesse relevante, ou também de outras noções de representatividade adequada, enfim, outros conceitos mais abertos para se permitir que a sociedade civil participe mais enfaticamente no ajuizamento dessas ações coletivas no âmbito do processo penal. Então, isso é o que se fala, que eu gostaria de trazer em termos de legitimidade, com a questão do artigo 12 da Lei do Mandado de Junção, e dessa crítica a esse modelo mais oficial de tutela de direitos que nós temos aqui no Brasil. E assim, sob a perspectiva futura do HC coletivo e de técnicas de implementação, o que eu gostaria de trazer para vocês de forma bastante abreviada, até porque eu acho que eu já tenho falado, já falei por bastante tempo, o que eu vejo hoje assim de utilização do HC coletivo? A gente tem hoje um conjunto de casos no STF que traz, de certo modo, analisa a questão do HC coletivo para a proteção da liberdade de expressão vinculada à liberdade de locomoção, que, de certo modo, resgata um pouco daquela doutrina brasileira do habeas corpus, quando você usa do habeas corpus para tutela de direitos conexos à liberdade, à liberdade de locomoção. Esse conjunto de casos vocês devem ter acompanhado pelo noticiário, eles foram ajuizados, ainda não foram julgados, mas eles tratam de inquéritos que foram instaurados pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, enfim, contra críticos ao governo, Enfim, algumas manifestações, pessoas que chamaram o presidente da República de genocida ou de nazista, enfim, e foram instaurados inquéritos contra essas pessoas, alguns inquéritos em determinadas localidades. E foram ajuizados habeas corpus coletivos para que essas autoridades se abstenham, tanto para trancar esses inquéritos, como para que essas autoridades se abstenham de instaurar esses inquéritos em casos que foram considerados como liberdade de expressão, como uma crítica pública à gestão da pandemia por parte do presidente, do governo, enfim. Então, esse é um ponto que hoje são casos relevantes que ainda não foram julgados, mas que podem ser, estão sendo demandados em sede de habeas corpus coletivo. Um outro ponto que é interessante é o uso dessa ação coletiva para o enfrentamento do estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e também para a questão do reforço dos precedentes. A gente sabe que esse estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário, como um local que aplica penas degradantes, desumanas, penas de tortura, foi reconhecido numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação de controle objetivo de constitucionalidade,
mas essa ação está demorando para ser julgada, não adotou o ritmo que seria esperado, o desejável. Então, o que se tem aqui hoje, pode se utilizar do habeas corpus coletivo para tratar de algumas questões que foram mencionadas nessa DPF 347, né? A própria questão do segundo precedente que eu mencionei, que é esse HC 165704, que busca estender a ordem do HC das mães para os pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, demonstra essa situação. Porque nesse HC, de certo modo, se você vai aumentar a saída dos presídios, né, tirando pessoas que respondem por crimes menos graves e que têm dependentes aqui fora, pessoas que elas têm que prestar suporte e apoio, né, que seriam esses pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, ao aumentar o fluxo de saída, o que se estaria, de certo modo, diminuindo um pouco a questão da superlotação carcerária que foi vislumbrada, que foi declarada no âmbito da DPF 347. E também o HC ele pode ser utilizado, como mencionei naquele caso do SCJ, para reforçar, servir como um instrumento de embate ou de utilização por parte dos tribunais superiores para que os demais tribunais apliquem a sua jurisprudência. Outro caso também de HC coletivo, esse HC 143988, de relatoria do ministro Fachin, ele tratava da superlotação nas unidades de internação de menores, de jovens infratores, que é um modelo que segue um pouco a lógica, né? Tem menores restrições, mas segue a lógica do sistema penitenciário. Jovens infratores, quando praticam fatos análogos a crimes, porque eles não praticam crime porque não têm idade para responder por crimes ainda, né? Precisa ter 18 anos completos, eles podem ser internados em unidades de recuperação, de regeneração desses menores infratores. E as unidades elas também são superlotadas. Então, o ministro Fachin deu um HC coletivo também nesse HC 143988 para que fosse reduzida a superlotação e para que fosse adotada uma perspectiva, né, um modelo que se chama de números clausos, que é um certo modelo de equilíbrio. Você não pode ter superlotação, você tem que diminuir a superlotação e você não pode ter gente entrando naquelas unidades de internação, um número maior de pessoas entrando do que aqueles que estão saindo. Então, você vai ter que manter uma ocupação adequada, né, como se existisse mais ou menos, uma das questões que se discute hoje, uma central de regulação de vagas, que já existe no âmbito da saúde, também para os presídios, para poder que as pessoas entrem, é preciso que saiam pessoas também daquela unidade prisional, para que ele não vá ter essa circunstância de superlotação. Então, isso mostra a importância desses HC coletivo, que foi, no caso do ministro Fachin, para unidades de internação de menores e de jovens infratores, mas que pode ser aplicado também a questões envolvendo o ambiente prisional, né? A superlotação do sistema prisional. E em relação às técnicas de implementação, assim, a gente tem um problema, porque nesse HC 165704 também houve vamos dizer assim, uma pouca atenção por parte dos juízes e tribunais a esse precedente. Então, a gente pode usar o HC coletivo para enfrentar o não cumprimento da jurisprudência ou da lei por parte dos juízes e tribunais. Mas o que fazer se os juízes e tribunais não cumprem no próprio HC coletivo essa ordem que já foi dada para reforçar, né, esses precedentes ou esses direitos previstos pela legislação? E aqui acho que é um ponto de estudo muito interessante que faz essa conexão entre o habeas corpus e os processos estruturais, que é o dessas técnicas ou instrumentos de implementação. E a literatura traz várias hipóteses, várias técnicas que podem ser adotadas. Como, por exemplo, você se realizar uma audiência pública. Isso foi feito no HC 165704. Uma audiência pública para não só tratar da questão do estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, mas também para saber por que aquela ordem não está sendo cumprida. Quais são os entraves? Há algum problema? O problema é na primeira instância? É nos tribunais que não comunicaram aos juízes? Ou que não estão revendo esses casos? O que está acontecendo? Então, isso é uma técnica que vai surgir nessa questão do habeas corpus coletivo, do habeas corpus como ação de processo coletivo, que não existia no habeas corpus individual, né, de tutela individual. Porque no habeas corpus individual, quando a pessoa está presa indevidamente, o juiz já pega uma vara de soltura, o tribunal, o ministro, enfim. Mas nessas questões coletivas, essa questão está se pondo, né, de como é que você vai cumprir aquilo quando esse acordo não tem eficácia. Então, uma forma seria realizar audiências públicas. Nessa audiência pública que foi feita no HC 165704,
deu-se a ideia de se trazer, enfim, se expedir uma vara de soltura coletivo para que o diretor daquela unidade prisional solte todos os presos que estiverem na situação X, Y, Z. Enfim, é uma ideia ainda muito incipiente, mas eu achei interessante porque já existiu um instrumento que é muito criticado, que é o mandado de busca e apreensão coletivo. Então, veja, quando é para coletivizar, às vezes em termos de restrições a direitos, né, e medidas invasivas, já se estabeleceu a admissibilidade desses mandados de busca e apreensão. Então, talvez seja o caso de se pensar na outra, né, na moeda inversa, né, um instrumento de proteção de direitos também de forma coletiva, como a vara de soltura. Eu não trouxe para vocês mais a fim de reflexão, porque eu confesso que não conheço essa proposta em detalhes, mas enfim, foi algo que surgiu durante a audiência pública, parece ser uma perspectiva interessante ou digna de se aprofundar. Também existem outros instrumentos, assim, audiências judiciais, além das audiências públicas, né, que contam com participação de amicus curiae, de auxiliares, de representantes da sociedade civil. Você pode fazer uma audiência com as partes do processo, e essas audiências elas têm a vantagem de serem consideradas como um instrumento de monitoramento direto, de responsabilização, de accountability, ou seja, do ministro, enfim, do juiz, verificar de forma direta qual é o problema, né? E, enfim, da parte que não está cumprindo aquela decisão, apresentar as razões por que a decisão está sendo descumprida. É um outro instrumento também que é mencionado. Isso pode também trazer outras questões que podem ser aplicadas no HC coletivo, como, por exemplo, o juiz ou o tribunal pode determinar que aquele tribunal ou autoridade que ainda não deu um cumprimento adequado à decisão, que ele apresente um plano de redução ou de cumprimento da decisão, né, de redução da superlotação carcerária, por exemplo, supondo que exista uma ordem coletiva para diminuir a superlotação carcerária em determinada unidade. Olha, se você não consegue diminuir de imediato, me apresente um plano para que se promova isso em determinado prazo, 6 meses, 1 ano, a percentuais que sejam adequados, e esse plano vai ser submetido ao escrutínio das outras partes, enfim, até mesmo de um perito judicial, de um expert, para ver se ele é adequado, se ele tem condições de ser efetivo. Nos Estados Unidos, até nessa parte assim, de ações estruturais, tem caso até de que o juiz nomeou interventores para atuar nesses casos. Lembrando que, por exemplo, os processos estruturais nos Estados Unidos, o grande caso é o caso Brown vs. Board of Education, que tratava da segregação racial no sistema público de ensino. Então, existiam escolas para pessoas negras e escolas para pessoas brancas. E aí a Suprema Corte disse que isso era inconstitucional e mandou que o sistema público de ensino fosse integrado. Então, isso também é uma questão complexa, como tem no HC coletivo, né? Uma questão que envolve questões estruturais, diversos órgãos públicos, uma questão semelhante ao estado de coisa inconstitucional declarado pelo STF na DPF 347 e pela Corte Constitucional Colombiana também, naqueles precedentes que eu mencionei de ação de tutela. Então, essas técnicas que eu mencionei, de audiência pública, audiência judicial, nomeação de peritos, de interventores, realização de determinações para apresentação de planos judiciais, tudo isso foi feito nos Estados Unidos, nesse caso Brown, e outros casos estruturais, e eu entendo que essa teoria do processo estrutural, né, das ações estruturais de Brown, do estado de coisa inconstitucional, elas têm esse ponto de confluência com o habeas corpus coletivo. Mas, novamente, é uma matéria nova que está assim, à procura de autores e pessoas que queiram se dedicar a estudar esse tema. Mas, enfim, é um ponto que eu considero muito importante em termos de técnicas e instrumentos de implementação. E aí, gente, eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tentei trazer algo que não fosse muito extenso, nem que muitas informações, né? Eu sei que o tema é muito palpitante, talvez eu tenha colocado muitas informações aqui para vocês, mas eu estou à disposição para esclarecer se eventualmente houve algum ponto de dúvida ou de divergência. Então, eu agradeço muitíssimo pela atenção de todos vocês. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo, pela excelente tema, pela excelente explanação. Já parou aí o compartilhamento. É um tema muito... Eu considero um tema de extrema importância, principalmente por esse ponto que o doutor colocou, né? Muitas pessoas na mesma situação, enfim... E aquela questão que também o doutor colocou, que não havia essa previsão, surgiu
o habeas corpus coletivo, né, principalmente naquela questão das mães, das genitoras, e que vem realmente, na minha opinião, suprir um ponto aí, né, que realmente estava essa lacuna, né? Enfim, eu vou para as perguntas aqui, que tem umas perguntas interessantes e eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, né? Vou começar com uma primeira pergunta que foi trazida aqui, né? Pelo... Opa, cadê? Foi trazida aqui pelo aluno. Tem gente com microfone aí. Foi trazida aí Foi trazida pelo aluno. Está aqui, não sei a pronúncia correta, peço desculpa se eu falhar na pronúncia, Beaufort, né? E o nome completo não aparece aqui. Mas ele coloca a seguinte questão, né? Já que não necessita de advogado constituído para solicitar o HC coletivo, o Ministério Público elabora o HC em favor do requerente, e aí, completando a pergunta do colega, naquele HC, professor Eduardo, que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, né? O doutor Eduardo Dantas, ele é juiz instrutor hoje lá atualmente exerce essa função de juiz instrutor no STF, e ele acho que vai ter bastante autoridade para falar disso. Naquele HC que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, até para que os alunos aqui possam acompanhar, né? Ele foi um HC impetrado por um aluno aqui do Espírito Santo, em 2018, se não me engano. Foi impetrado por um aluno aqui do Espírito Santo. O senhor falou, né, que a questão do mandado coletivo, mandado de injunção coletivo. Então, gostaria apenas que você falasse um pouco sobre este ponto da legitimidade, né, em relação o aluno, a pessoa, qualquer pessoa poderia impetrar um habeas corpus coletivo, como aconteceu neste habeas corpus que foi impetrado por um aluno aqui do Estado do Espírito Santo, mas como ele não é legitimado para impetrar um mandado de injunção coletivo, como é que fica? Tem que ser encaminhado para a Defensoria Pública, tem que ser encaminhado para o Ministério Público. Como é que fica essa questão da legitimidade quando uma pessoa qualquer, né, como pode impetrar um habeas corpus? A pergunta foi do aluno, realmente a pronúncia aqui, né, mas acredito Beaufort Beckham, não sei qual, não aparece o nome dele completo aqui para mim. Então, tentando responder, acho uma excelente pergunta, agradeço pela intervenção. Assim, respondendo em partes, assim, a legitimidade da lei do mandado de junção, né, como eu havia comentado na minha palestra. Então, o Ministério Público ele pode ajuizar um habeas corpus, tanto individual como coletivo, em favor dos réus. O Ministério Público, além de ser parte no processo penal, ele é fiscal da lei ou da ordem jurídica, né, como se diz. Então, ele não é obrigado a pedir a condenação em todos os casos ou está sempre do lado oposto do réu. Ele tem o dever constitucional, o dever legal de fiscalizar pelo cumprimento, pela observância dos direitos e garantias fundamentais das pessoas acusadas. Então, se o Ministério Público constatar uma violação coletiva de direitos fundamentais, ele pode entrar com essa ação, aí nesse caso, no exercício dessa função, não de acusador, mas de defensor da ordem jurídica, de responsável por fiscalizar a observância dos direitos e garantias fundamentais, né, do ordenamento jurídico do país. Esse é o primeiro ponto. E isso é uma peculiaridade do HC. Além disso, em relação à legitimidade para entrar com essa ação coletiva, né, como mencionei, realmente o doutor Davi trouxe uma informação importante, que esse caso do HC 165704 foi impetrado realmente por um estudante. Eu não sabia que era de Vitória, mas foi interessante saber esse detalhe. E realmente, pela jurisprudência firmada no primeiro HC das Mães, ele não teria legitimidade. Porque legitimidade são naqueles órgãos que eu havia mencionado: Ministério Público, Defensoria, partido político, entidade sindical, associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Então, o que foi feito nesse HC 165704? O ministro Gilmar Mendes intimou a Defensoria para saber se ela tinha interesse em assumir o polo ativo da ação, ou seja, substituir aquele estudante. A Defensoria respondeu positivamente, e a partir disso aí, o ministro deu uma decisão que corrigiu a legitimidade, substituiu a legitimidade do
do impetrante inicial, que era esse estudante, ou pela legitimidade da defensoria, que aí sim é um órgão legitimado de acordo com a lei de mandado de junção. Então, isso é interessante, assim, algumas questões que foram trazidas sobre legitimidade, falando um pouco sobre o coletivo e o individual. O habeas corpus, ele, em tese, não precisa sequer que seja juntada à procuração. Pode ser que a pessoa ingresse sem procuração com essa ação, porque ela, como eu falei, é um modelo muito informal, de célere e efetivo de tutela de direitos. E isso traz, às vezes, algumas confusões, né? Até recentemente saiu uma notícia sobre isso também. Porque, por exemplo, o regimento pode ocorrer, doutor Davi, não sei se você já pegou, às vezes, é raro, como diz aquele meme, é raro, mas acontece, né? Mas a gente já viu casos de pessoas que impetraram habeas corpus desautorizados pelo próprio paciente. O paciente, às vezes, tem um advogado constituído. E esse advogado, às vezes, tem uma estratégia estabelecida que ele, por exemplo, entende que não é o caso de entrar com HC no Supremo ainda, porque, enfim, está discutindo em primeira instância, no tribunal. Então, a gente já viu casos de habeas corpus que foram impetrados em favor de uma pessoa sem que ela tivesse autorizado aquela ação e aquela pessoa com advogado constituído. Em relação a esses casos, o regimento interno do STF ele permite, né, que se isso, enfim, não tem autorização expressa, se a pessoa tem um advogado constituído, que esse habeas corpus não seja conhecido, porque isso poderia eventualmente até prejudicar a estratégia defensiva daquele paciente, daquele réu que tem um advogado constituído, né? Então, assim, então o Supremo tem que analisar essa questão com cuidado, assim, de não restringir, não, por exemplo, exigir em todos os casos procuração, porque isso não é um requisito da ação. Essa jurisprudência defensiva pode prejudicar o direito do réu à liberdade. E aí, partindo para o coletivo, se você interpreta de forma muito rígida esses requisitos, você vai impedir que questões que estão acontecendo, às vezes, mais próximos, ali no seio social, que pessoas, né, associações de defesa de direitos humanos, têm conhecimento daquela questão e podem ajuizar aquela questão. Então, se você interpretar muito estritamente, essas questões não vão chegar até os tribunais superiores, mas, por outro lado, também tem que ter cuidado para que não haja, enfim, o ajuizamento de lides temerárias ou algo nesse sentido. Então, esse caso foi muito interessante, mas veja, no caso desse estudante, né, enfim, que entrou com a ação, e também no caso do HC das mães, de certo modo, acho que fica, assim, uma situação até um pouco injusta, às vezes, com a pessoa que entrou com aquela ação, porque ela vai ser substituída, né, no polo ativo da demanda, e a ação vai ser da defensoria. Mas, na verdade, quem entrou com a ação, quem percebeu aquele problema e teve iniciativa, foi outra pessoa. Então, é nesse sentido que eu digo que se deve tentar encontrar um equilíbrio entre esse modelo de tutela oficial de direitos, que a gente aposta muito no Brasil, de ações coletivas ajuizadas por órgãos públicos ou com estreitos vínculos com o Estado, e esse modelo que eu entendo que é interessante, porque ele dá de certo modo, essa sinergia, né, ao permitir a participação da sociedade civil, através de suas associações, enfim, de seus entes adequados, de demandar diretamente ao Poder Judiciário a correção dessas situações de violações coletivas à liberdade. Não sei se eu consegui. Perfeito, perfeito. Trouxe aí coisa bem interessante. Eu lembro que, eu me recordo, não acompanhei, mas me recordo que no caso do Belo, né? Lembro do caso do Belo, do próprio ex-presidente também, vários HC sendo impetrados, isso acaba acontecendo, né, com pessoas famosas, né? E aí, realmente, às vezes, isso pode atrapalhar a defesa, que tem outras estratégias, enfim. O professor colocou um ponto muito importante. Tem uma outra pergunta aqui, tem muitas perguntas bem interessantes, vou passando aqui algumas, tá, professor? Do aluno Elson José Ribeiro. Ele faz uma pergunta que ele traz como pano de fundo ali na pergunta dele, um tema que está sendo debatido assim, muito, principalmente pelo ministro Rogério Schettler do STJ, que ele cita o seguinte, né? Na CPI da pandemia, está sendo muito utilizado o habeas corpus. Aí ele pergunta, de certa forma, isso não banaliza o instrumento? E não vou citar aqui, não vou me restringir na pergunta do colega, aproveitando a pergunta do aluno, não só em relação à CPI, mas
está sendo muito discutida essa banalização, né, o uso desenfreado do habeas corpus, né? Alguns defendem que acaba tendo um uso desenfreado e outros defendem que realmente é um remédio heróico que tem que ser bastante utilizado. Podemos ver isso na própria segunda turma do STF, ali, ministro Ricardo Lewandowski defendendo com veemência o uso do habeas corpus, né? O ex-ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Celso de Mello também faziam muito essa defesa. E ele traz um seguinte ponto também. Aí, na verdade, eu vou complementar a pergunta, né? Assim, na verdade, acrescer na pergunta do colega. Esse caso também do direito ao silêncio em CPI já não seria, poderia ser utilizado no coletivo, ou o doutor entende que não seria o caso de uma ação coletiva para esse direito ao silêncio em CPI? Excelente pergunta. Eu acho que essa questão do excesso de habeas corpus realmente é um ponto que sempre é discutido e sob perspectivas muito distintas, né? Professor, desculpe interromper, se puder também colocar aí a quantidade, para as pessoas entenderem, né, que às vezes as pessoas não entendem a quantidade de habeas corpus que é impetrado no STF, né? Às vezes a pessoa fala, mas as pessoas falam do uso, às vezes a pessoa não tem a noção da quantidade de habeas corpus, por exemplo, no STF. Trazer essa informação, não sei se eu tenho isso. Sim. Eu tenho alguns dados. No HC coletivo que eu mencionei, do STJ, né, que era a questão do tráfico privilegiado, que, enfim, a pessoa pegava uma pena de 1 ano e 8 meses e pegava o regime fechado. O STJ trouxe vários dados interessantes que diziam assim, que acho que em torno de 30%, dependendo do número, a 50% dos habeas corpus que o STJ recebia era todos de um tribunal específico, né, no estado de São Paulo. E, assim, é uma enxurrada de ações. Se a gente pensar que a gente tem 27 tribunais, né, no país, né, para cada unidade da federação, enfim, diversos outros juízos em cada um desses estados, revisado pelo STJ, que também há habeas corpus impetrado contra o STJ, então o Supremo recebe, enfim, ordens de prisão partindo de todos esses estados da federação, né? Vamos pensar assim que a gente tem, por exemplo, vamos dizer que uma população carcerária de aproximadamente 600, 700 mil pessoas, né? Em tese, cada uma dessas pessoas pode ter uma situação através de habeas corpus. E só contando as pessoas que estão presas efetivamente. Se for considerar os processos, eu acho que essa conta o ministro Schietti também fez. Os processos em tramitação, então nós teríamos aí processos penais de conhecimento e execução na casa dos milhões, né? Enfim, é possível, né? É possível que seja isso. Então, com ainda os mandados de prisão que não são cumpridos, que estão em aberto, né? Então, assim, são muitos processos, realmente, é um número muito elevado. Agora, a gente segue uma sequência numérica, né? Eu não saberia dizer exatamente qual é a sequência que nós estamos, mas nós estamos na sequência de 200 mil e alguma coisa, né? Lá no STF. E, enfim, a gente tem que ter a perspectiva de que são só 11 ministros no Supremo, né? Então, isso realmente é uma carga de trabalho muito elevada, assim. Os ministros têm que despachar com advogados, tem os advogados, tem sessão, tem as outras matérias que não são penais, né? Então, enfim, realmente um volume muito significativo de processo. Eu me lembro que tem um caso bem famoso de uma palestra que foi o ministro Supremo foi dar no exterior, não sabia dizer os detalhes, mas quando ele disse a quantidade de processos que estavam em tramitação no STF, um juiz da Corte Constitucional interrompeu, dizendo assim, não, esse número está errado, não pode ser esse número. Não, mas é isso mesmo. Assim, teve até se achou que era um problema da tradução, mas não era. Realmente o volume de processo é muito significativo. E aí nessa questão sempre se coloca essa questão da banalização dos habeas corpus, de um lado, e por outro lado a questão do habeas corpus como uma garantia fundamental que não pode ser, enfim, esvaziada por uma certa jurisprudência defensiva. Então, acho que, mais uma vez, é a questão de se encontrar o equilíbrio. A gente vê realmente, por exemplo, casos em que o habeas corpus, sob a perspectiva, ele é ajuizado perante o tribunal e antes do tribunal decidir já se impede com um novo habeas corpus no STJ e um novo no STF, antes das instâncias inferiores decidirem, né? Ou então habeas corpus que é impetrado diretamente do Supremo. Então, isso pode realmente
gerar assim uma certa banalização do Instituto, como também as pessoas podem achar isso em relação à CPI da Covid, né? Mas o outro lado que eu vejo, em relação à perspectiva de que os advogados eventualmente nos dizem, assim, nos conta que às vezes é muito difícil você ter um habeas corpus julgado, assim, por decisão colegiada. Às vezes o advogado entra com habeas corpus, aí o doutor Davi talvez saiba melhor dessa praxe, né, desse dia a dia do que eu. A gente que às vezes o relator indefere a liminar e o processo demorou 1 ou 2 anos para poder entrar na pauta. A partir do momento que ele for julgado, se for julgado até em menor prazo, é que ele poderia entrar no STJ e a situação se repete. Então, daqui que ele consiga entrar com a sessão no Supremo, que às vezes é o local onde ele vai realmente ter essa situação resolvida, porque às vezes é uma resistência, como mencionei, a uma jurisprudência que já é pacificada no Supremo, vai levar 2, 3 anos, né, enfim, ou mais, e que a pessoa está presa, né? Então, essa é outra perspectiva. Não conheço em detalhes, porque, enfim, não sou advogado, mas é o que me narram nesses encontros que a gente tem, nos despachos, eventualmente, quando a gente discute essa questão no âmbito acadêmico. Então, eu acho, enfim, o que o Supremo às vezes faz é o seguinte: analisa, aplica essas regras procedimentais para dizer, por exemplo, assim, a súmula 691, que se há apenas uma adesão liminar, ou individual do relator no STJ, que isso não configuraria um ato do STJ para fins de cabimento do HC, porque se entende que teria que ser adesão do colegiado, não apenas a adesão do relator. Então, o Supremo aplica essa jurisprudência da 691, que é uma certa jurisprudência uma súmula de jurisprudência defensiva, mas analisa de ofício, né? Como aquela condição que eu coloquei para vocês. Qualquer juiz pode dar de ofício um habeas corpus. Ele diz, não é um caso de conhecimento, mas eu vou analisar. E se houver uma flagrante ilegalidade, eu vou conceder de ofício. Então, isso ocorre em algumas decisões do STF. Tá? E aí você consegue, de certo modo, impedir que os habeas corpus sejam feitos per saltum, às vezes, sem o STJ se pronunciar, mas ressalva a possibilidade de, em um caso de flagrante ilegalidade, decidir aquela questão e dar habeas corpus de imediato. Né? Porque, a mim parece que quando há uma flagrante situação de violação à liberdade de locomoção, que a legislação possibilita e os juízes tribunais devem dar o habeas corpus para reparar aquela situação de imediato. O próprio Frederico Marques, autores mais clássicos de processo penal, sempre destacam essa função do habeas corpus. Esse caráter expedito, você não ter que entrar com procuração, você poder escrever de próprio punho o preso e mandar uma carta, ou escrever num papel higiênico. Essa informalidade foi toda construída e pensada para que, nos casos de ilegalidade, o juiz possa remediar de imediato aquela situação, né? E estabelecer uma ordem para que a pessoa seja posta em liberdade, para que o regime seja adequado, o regime de cumprimento da pena às disposições do Código Penal, para que seja realizado o início de custódia, enfim, para que aquela situação seja reparada o mais rápido possível. O próprio CPP também estabelece que até você pode comunicar a ordem por telefone, por telegrama. Telegrama não existe mais, mas era a ratio do CPP da época, né? Mas qualquer meio expedito de cumprimento para que aquela situação seja reparada. E em relação à questão da CPI, que foi perguntado também, eu entendo que não acho que seria um caso de HC coletivo, e nem vejo necessariamente uma banalização. Assim. Por que eu acho que não seria um HC coletivo? Porque existem situações diversas, são casos muito específicos, não há uma questão assim coletiva, né, que possa ser vislumbrada desses casos. Porque tem pessoas que foram convocados como testemunha e não estão sendo investigados, tem pessoas que estão sendo investigadas, e aí realmente a jurisprudência entende que ele tem direito a não responder as perguntas. Tem pessoas que estão sendo investigadas em outros procedimentos, mas não na CPI. Então, veja, são situações muito pontuais que não me permitem visualizar uma violação coletiva. Enfim, sobre essa questão de ser noticiado, entrar no STF, eu acho que existem os instrumentos para quando não for o caso, se não há nenhum indício de que a pessoa vai ser presa na CPI ou de que vai ser submetida a qualquer constrangimento, os ministros, como tem sido feito, podem negar conhecimento, mas assim, a gente não pode impedir as pessoas de ajuizarem, de tutelarem seus direitos. Se a pessoa acha que
pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento e decidir entrar com a ação, há de ter uma resposta, né? Ainda que seja para dizer que aquela ação não é cabível, mas há de ter uma resposta. Mas, enfim, essa questão da CPI entra muito na questão da judicialização da política, né? Tudo que, vamos dizer, o número de habeas corpus da CPI do Covid, eu acho que em relação ao que o Supremo recebe, é absolutamente relevante. Mas o grau de relevância, de saliência política desses casos, né, e da repercussão midiática que isso acaba tomando, porque são casos, né, estão sendo acompanhados pela mídia, acaba dando a impressão de que são muitos processos ou que há uma banalização. Mas eu acho que o Supremo tem lidado muito bem com essas questões da CPI do Covid, enfim. Dando o direito quando entende que é o caso de dar o direito e também não conhecendo ou deferindo as ordens quando entende que é um caso de banalização ou de uma ameaça que não é concreta, não é real. Perfeito. Apenas vou fazer aqui uma retificação. Eu falei que era o aluno Elson, mas na verdade ele é professor do curso de letras. Peço perdão aí, professor Elson. O Elson é professor do curso de letras. Peço desculpas aí, porque acabou como não conheço assim, do curso de letras, eu acreditei que era um aluno. Há uma outra pergunta aqui do professor Sancler. Uma pergunta muito interessante. O professor Sancler questiona: os tribunais têm resistido à apreciação de pedido de habeas corpus, ao entendimento de poderia caracterizar a supressão de instância, né, praticamente criando um requisito para o HC, que seria o exaurimento da matéria na instância originária. Como ficaria essa questão da supressão de instância no tocante ao HC coletivo? Né? Tivemos HC lá no STJ, HC no STF. É necessário impetrar em órgãos de instância inferior, ou como é que fica aí essa questão da supressão de instância? Excelente questão do professor Sancler. O que eu tenho visto nos HCs coletivos impetrados no STF é que eles colocam como autoridade coatora para impetrar no Supremo o Superior Tribunal de Justiça. Eles têm que incluir, porque em tese o Supremo só pode conhecer de habeas corpus contra atos praticados pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelos tribunais superiores. Então é isso que eles colocam, no caso, por exemplo, da HC das mães grávidas, que o STJ não estava aplicando essa jurisprudência, no caso dos pais também, né? Enfim, né? Quando se pretende essa extensão, e eu entendo que, enfim, ou se inclui o STJ, ou teria que ser uma questão de âmbito nacional. Acho que o Supremo realmente não tem competência para conhecer de uma questão local que não passou pelo STJ, ou que não tem um alcance nacional, como é o caso, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. E aí o STJ teria, também para poder conhecer desse HC coletivo, teria que, enfim, conhecer em relação a atos praticados pelos tribunais. Como era o caso, por exemplo, do tráfico privilegiado, eram decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, em segundo grau de jurisdição. Então, eu acho que tem que analisar de onde parte a autoridade coatora, os atos que estão sendo identificados como praticados pela autoridade coatora, para que seja impetrado perante o tribunal competente, de acordo com as regras de competência lá da Constituição Federal. E depois, assim, um efeito positivo que tive dessas decisões da segunda turma, né, que conheceram desses habeas corpus coletivos, é que os tribunais começaram a rever essa jurisprudência. Como eu falei, o STJ passou a admitir, a conceder habeas corpus coletivo, e eu já tive notícia também que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também conheceu e concedeu um habeas corpus coletivo, para que os réus que estavam no regime semiaberto e aberto não tivessem que voltar para os presídios durante o período da pandemia. Alguns juízes de primeira instância estavam fazendo isso. Olha, não existem vagas adequadas no regime semiaberto e aberto, essas pessoas não podem sair e voltar, porque pode contaminar os cárceres, então é melhor que todos fiquem presos. Então você está se utilizando da situação de pandemia para dar uma decisão mais prejudicial ao direito daquela pessoa que teve o direito reconhecido de progredir de regime, né? E aí o Tribunal de Justiça disse, não, quem está no semiaberto e aberto vai ficar em prisão domiciliar, né? Não vai voltar para o cárcere para dormir, né? Para a unidade semiaberta, né? Nem o cárcere especificamente. E isso foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio, a partir de decisões reconhecidas do juiz de primeira instância, né? Mas é interessante, né? Como às vezes essa lógica, enfim, essa lógica de situação de pandemia ou de ameaça à saúde é utilizada para um fim diverso do que seria o fim de proteção dos direitos das pessoas, né? Mas é isso. Então, eu acho que teria que se identificar, respondendo a pergunta de forma objetiva, de onde parte o ato, né, coator,
para identificar onde vai ser ajuizado. É possível até a gente vislumbrar em primeira instância, se for um ato praticado por um delegado de polícia, contra vários réus, né, na instauração de inquérito, ou pelo Ministério Público. Tem que identificar de onde parte o ato coator e para poder identificar o tribunal competente, o juiz competente para conhecer desses habeas corpus, né? É interessante, eu nunca tinha pensado nessa questão de você entrar com 2 habeas corpus coletivos sucessivos, né? Vamos supor, no caso do tribunal não conhecer e aí você impetrar no STJ e no STF. É uma possibilidade, sim, é uma questão que está em aberto. Mas o Supremo tem conhecido quando se coloca o STJ como autoridade coatora, ou aí já é eu que estou vislumbrando, uma questão de âmbito nacional. Estou pensando muito na questão do sistema penitenciário, que o STF foi o locus escolhido, né, foi o tribunal que declarou a existência do estado de coisa inconstitucional. Então, talvez nesse caso, como é uma questão de âmbito nacional, e o STF tem jurisdição em todo o território nacional, se pudesse vislumbrar o STF como competente para julgar um habeas corpus, que tivesse alguma pretensão relacionada ao DPF 347. Perfeito. Apenas fazer aqui uma menção, né, puxando uma sardinha aqui para o Espírito Santo, professor. Naquele HC da fiança foi impetrado pela Defensoria Pública daqui do Estado. Ah, sim, depois, verdade. Foi impetrado. E aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, né, olha que é bem interessante isso, a Câmara Civil concedeu um HC coletivo aos presos que estavam presos por pensão alimentícia durante a pandemia e evitando também prisão por pensão alimentícia. A Câmara Civil, o desembargador convocado Raimundo, concedeu esse HC coletivo. Então, conhecendo também, foi a Defensoria Pública que impetrou, conhecendo também dessa possibilidade, né? E também aproveitando também a deixa, eu acho que, salvo engano, teve um HC coletivo impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que o Tribunal de Justiça não conheceu do HC coletivo, e aí acabaram entrando no STJ, só a título de essa questão de ir para uma para instância superior, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o doutor comentou, eu estou me lembrando que, inclusive, discuti isso no evento com a Defensoria de São Paulo, também sobre esse tema. Você tem razão. Eles, inclusive, disseram que, acho que foi o tráfico privilegiado, salvo engano, eles têm, a Defensoria lá tem um trabalho muito interessante. Eles me mencionaram que lá, quando eles ingressam com o HC coletivo, nesse caso específico, diz que não é nem distribuído. Tipo, o desembargador, o presidente, enfim, já não conhece antes de distribuir a ação, né? Exato, isso mesmo. Então, é isso que eles utilizaram para subir com a ação. Eu acho que isso é muito interessante. Realmente não me lembrei desse exemplo específico, mas que responde a pergunta do professor Sancler nesse aspecto, né? Enfim, não houve exaurimento da instância, mas como ficou caracterizado uma ilegalidade no processamento do HC coletivo, a Defensoria já levou para a instância subsequente, mostrando mais uma vez essa necessidade de se ponderar, né, essas regras de jurisprudência defensiva com esse status constitucional e de garantia da liberdade do habeas corpus. Perfeito. Só por causa do nosso tempo, não vou conseguir fazer todas as perguntas aqui, mas tem muitas perguntas boas. Depois eu vou pegar pelo chat e encaminhar ao professor, né? Mas tem uma última pergunta que eu gostaria de colocar, né? Do Robson Pires. Eu agora estou na dúvida, né, se é professor de letras ou não, ou se é aluno. Realmente agora estou na dúvida. Mas o Robson Pires faz uma pergunta só para finalizar, professor, porque é um tema que me chama muita atenção. Eu acho que é um tema muito importante, é um tema extremamente interessante, que eu acho que até vai, quem sabe, pode ser futuras palestras junto aqui à instituição SESV, que é o uso da inteligência artificial nos habeas corpus. Ele pergunta, o Robson Pires, o uso da inteligência artificial não possibilitaria uma análise mais detalhada dos HCs, até mesmo HC coletivo? Como é que é a questão da inteligência artificial nos usos do HC? Sabemos que está começando a ser utilizado pelos tribunais superiores a inteligência artificial. É muito interessante essa pergunta, um caso bem relevante. Só gostaria, Davi, se você me permitir, fazer uma referência à pergunta do Fábio, para deixar claro, assim, ele falou um pouco sobre a questão de tutela de outros direitos no habeas corpus, né? Só para deixar muito claro, assim, isso era uma questão da doutrina brasileira do habeas corpus, isso foi depois superado, né? Porque se aprovou, criou-se o mandato de segurança e criou-se uma emenda dizendo que habeas corpus é só para a liberdade de locomoção. Então, assim, o que eu mencionei é que isso é uma tentativa, de certo modo, de se resgatar, talvez, essa tradição
com base nessa questão dos inquéritos de pessoas que foram processadas com base no exercício da sua liberdade de expressão, né? E foram agora sim, a questão é que nesses casos específicos foram instalados inquéritos e a pessoa está correndo o risco de sofrer uma ameaça à sua liberdade de locomoção. Então, esses direitos conexos, assim, importante deixar claro que sempre tem que ter a vinculação à liberdade de locomoção, né, nos dias de hoje. Mas esse HC coletivo dá a possibilidade de se ampliar e de se tratar de outros direitos que estão conexos à liberdade de locomoção, que seria liberdade de expressão nesse caso. Mas só para deixar claro, assim, você não pode, hoje não dá para entrar com um HC coletivo só para garantir liberdade de expressão. Esse é um caso de mandado de segurança, de uma DPF, de outra ação, se não estiver envolvido a questão da liberdade de locomoção. Tá? É uma tendência que eu trouxe para vocês, mas assim, só para deixar bem delimitado. E em relação à pergunta da inteligência artificial, eu acho que dá novas perspectivas assim, de ter uma prestação jurisdicional mais célere, assim, acho que principalmente na questão da celeridade ou da identificação dos casos, né? Quais seriam os casos de HC coletivo, ou até mesmo de HCs interpretados de forma abusiva, porque a inteligência artificial consegue identificar, né? Depende muito do que você for programar. Mas, assim, existem alguns cuidados também que se deve ter com o uso de inteligência artificial. O Supremo já está usando o Vitor, que é a inteligência artificial do STF. É um programa muito interessante que hoje está concentrado mais na presidência, mas ele permite, assim, com um índice de eficiência, segundo tem dito, de 90%, 95%, indicar quais são os casos de repercussão geral que devem ser demitidos, processados ou não, né? Quais os que já foram decididos ou que não têm repercussão geral. Mas é importante que haja sempre a supervisão por um servidor, né, daquelas decisões que são produzidas, e do próprio ministro, do presidente do tribunal, né, no caso da repercussão geral, e que seja analisado com cuidado, porque a inteligência artificial ela tem por trás uma programação, e essa programação ela pode ter alguns vieses. Eu vou trazer um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve um réu, com base nesses programas de inteligência artificial, eles já usam isso em alguns tribunais, em alguns estados, que sugerem uma minuta, né, a partir da análise de dados, né, ele vai aprendendo. Mas o erro pode estar na programação da inteligência artificial ou então nos usuários que usam, às vezes, como uma muleta. Você tem que estar sempre conferindo se a decisão está adequada ou não. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos tem um caso, esse caso é famoso, eu não consigo me lembrar agora o nome, de uma pessoa que teve a liberdade negada, e teve essa liberdade negada, mesmo tendo direito, porque o algoritmo que foi estabelecido, ele tinha vieses raciais, era um algoritmo racista, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa era uma pessoa negra, ele tinha uma tendência maior a sugerir uma minuta de indeferimento da liberdade provisória. E foi comprovado que o percentual, apenas pela questão da cor da pele, era bem mais significativo se a pessoa era branca ou negra na minuta que ia ser sugerida. Então, assim, a inteligência artificial é interessante, é importante, mas a gente tem que ter cuidado que as pessoas que programam, com as pessoas que programam esses algoritmos e que forma esses algoritmos vão ser utilizados, para que eles não se exclua a necessidade de se ter um controle, né, por parte das pessoas que estão trabalhando com aquele sistema, né, da legalidade, da adequação daquela decisão, e para que esses vieses que logicamente, alguém que programou colocou aquilo ali, né, ou ele aprendeu. Às vezes eles aprendem, né, os algoritmos eles aprendem a partir da análise de dados. Que esses dados que estão sendo fornecidos, que têm determinados desvios, que eles não sejam reproduzidos e isso seja normalizado, né? Achar que o algoritmo está sempre certo e que isso não vai trazer problemas também. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é interessante, sim, a tecnologia está aí para ajudar, mas tem que ter esse cuidado com essas questões, com essas novas questões que vão surgir a partir do uso da tecnologia, da inteligência artificial. Perfeito, professor. Uma pena ter dado o nosso horário, né? A direção me falou que era até 9h50, passamos aí 2 minutinhos do horário, mas foi fantástica a palestra, tem muitas perguntas aqui, eu vou depois pedir a Marcelo para poder encaminhar as perguntas do chat, que eu encaminho por e-mail ao professor, e quando o professor puder responder, que eu encaminho para os alunos que fizeram a devida pergunta, enfim.
Mas, professor Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi fantástica a palestra, muito boa mesmo. É um tema, né? Eu sou suspeito, né? Até o aluno Leandro colocou, eu sou suspeito de falar sobre, quando falo sobre habeas corpus, eu sou apaixonado por esse tema, escrevi um livro sobre esse tema. E muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Já vou ter a ousadia aqui, professor, de quando esse problema da pandemia passar, né? Em breve, tenho certeza que isso irá passar, e aí se puder levar os alunos lá em Brasília, né? E aí, se eu puder receber nossos lá, alunos e professores lá em Brasília, lá no STF, a gente vai ficar extremamente feliz e grato aí, caso possa recebê-los a gente lá no gabinete. Vai ser muito proveitoso se a gente puder passar esse momento, levar os alunos lá para conhecer Brasília, conhecer os tribunais e, obviamente, conhecer o STF. Então, muito obrigado, professor. Agradeço realmente a disponibilidade, esse tempo aqui. Os alunos, com certeza, tiveram um momento aqui ímpar, ouvindo o doutor Eduardo Dantas, juiz federal e atualmente exercendo a função de juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. Certo, professor? Muito obrigado por essa disponibilidade. Pode falar. Não, eu que agradeço a todos. Será um prazer, enfim, prazer estar aqui com vocês. Foi realmente muito bacana, assim, a participação, as perguntas. Fico muito feliz. Agradeço mais uma vez o convite, Davi, o diretor, enfim, a todos do SESV, né? O diretor Cláudio, enfim, os professores que participaram também. Enfim, é um prazer mesmo estar aqui com todos vocês. Perfeito, muito obrigado. Agradeço ao professor Cláudio, que sempre está aí, né, tornando possível diversos eventos, palestras, e dando realmente sempre essa disponibilidade para nós, professores, realizarmos os eventos. Agradeço aos alunos que participaram aqui hoje da nossa aula magna, aos professores, eu vi aí a professora Renata, Juraci, Tabata, tem diversos professores que estavam aqui na palestra hoje, professor Elson, que fez a pergunta, né? Enfim, vários professores que se encontram aqui hoje. Então, agradecer em nome do professor Cláudio, todos os professores que hoje fizeram presente aqui na nossa aula magna. Aos alunos, né? O professor Cláudio pediu para encerrar, né? Então, aos alunos, nós vamos iniciar, então, o nosso ano letivo a partir de amanhã, né? A partir de manhã já inicia as nossas aulas, às 8h10, à noite também, às 7h10. A turma do terceiro período matutino, amanhã a gente se encontra na aula de Penal 2, às 8h10 da manhã, e a turma do turno também. Então, tem um ótimo início de semestre, um ótimo semestre, que nós possamos realmente nos dedicarmos, aprendermos e fazer, obviamente, né, um excelente curso de direito para que, ao final, sim, possamos aí estar agraciados com todo mundo, né, logrando êxito nos seus objetivos em finalizar o curso, prova da ordem, concurso público, enfim, os objetivos que traçaram aí para a carreira de vocês. Certo? Ótimo semestre a todos, uma ótima noite, e assim, a pedido da direção, dou por encerrada a nossa aula magna de hoje. Obrigado a todos, obrigado novamente ao professor Dr. Eduardo Souza Dantas. Obrigado. Obrigado. Até mais, uma ótima noite a todos, bom semestre.